Olá a todos, eu me chamo Vitória Lombardi Seabra, eu sou discente do curso de Ciências Biológicas Bacharelado e esse vídeo está sendo apresentado na matéria de Biologia do Desenvolvimento. Nosso docente é o professor Dr. Adelson Joel da Silva. Esse vídeo é requisito na unidade 4, onde meu tema é Desenvolvimento Inicial em Vertebrados, Mesoderma e Endoderma. Bom, para iniciar o nosso tema, nós precisamos recordar o que é a gastrulação, pois é ela quem vai guiar o nosso tema. A gastrulação é a característica que une os animais verdadeiros, ou seja, é a sinapomorfia deles. E da gastrulação, nós temos a origem dos folhetos germinativos, sendo eles o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. A gastrulação, ela vai apresentar 5 diferentes movimentos, que são eles: a invaginação, a involução, a ingressão, a delaminação e a epibolia. Bom, nós dizemos que a gastrulação forma os folhetos germinativos. Mas por que são chamados de germinativos? Bom, eles são chamados assim porque eles vão dar origem aos órgãos e tecidos do embrião. Agora, nós precisamos limitar o nosso grupo de estudos, que nesse caso são os animais vertebrados. Os animais vertebrados são animais triploblásticos, ou seja, apresentam os 3 folhetos germinativos, deuterostomados, onde o blastóporo dá origem ao ânus, e com celoma enterocélico, ou seja, o celoma provém de uma projeção do blastóporo, além de possuírem as vértebras, que são os ossos constituintes da coluna vertebral. Além disso, eles também possuem segmentação. Aqui nas imagens nós temos exemplos de animais vertebrados: os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis, os anfíbios. Agora, nós vamos falar sobre o mesoderma. O mesoderma, durante o estágio de neurula de um embrião, ele pode ser dividido em 5 tipos ou regiões, sendo elas o cordomesoderma, o mesoderma dorsal somítico, o mesoderma intermediário, o mesoderma da placa lateral e o mesoderma ou mesênquima da cabeça. O cordomesoderma, também chamado de mesoderma axial, é o tecido que vai formar a notocorda, que é considerado um órgão transitório com formato de bastão e que vai induzir a formação do tubo neural e também estabelecer o eixo antero-posterior. Além disso, ele é formado do lado dorsal do embrião, futuro lado dorsal do embrião. O mesoderma dorsal somítico ou mesoderma paraxial recebe o termo dorsal porque os tecidos provindos dessa região vão estar no dorso do embrião. Das células dessa região que os somitos vão se formar. E o que são os somitos? Somitos são um conjunto de células mesodérmicas que se organizam em forma de blocos bilateralmente posicionados ao lado do tubo neural, do mesoderma dorsal, que irão surgir os tecidos conjuntivos das costas, como os ossos, cartilagem, músculos e a derma. Já o mesoderma intermediário, ele vai ser responsável por formar o sistema urinário, formando órgãos como rins e também os ductos genitais. O mesoderma da placa lateral formará o coração, vasos sanguíneos e as respectivas células do sistema circulatório, bem como a cavidade do corpo e os componentes mesodérmicos dos membros, com exceção dos músculos. Uma parte anterior do mesoderma paraxial não vai formar somito, e ele se torna o mesoderma da cabeça, que formará o esqueleto, músculos e o tecido conjuntivo da cabeça e do crânio. Bom,
Como dito anteriormente, a gastrulação vai gerar os 3 folhetos germinativos, e o mesoderma fica entre os outros 2 folhetos, ou seja, fica entre o endoderma e o ectoderma. E a formação desse mesoderma ocorre simultaneamente à formação do tubo neural. Bom, aqui nós temos uma espécie de mapa do destino dos folhetos germinativos. Então, eu foquei no endoderma e no mesoderma. Bom, do endoderma, teremos o intestino primitivo, que dará origem ao tubo digestivo, e aqui nós teremos também a faringe, que teremos a origem da tireoide, e do intestino primitivo também teremos as bolsas faríngeas, além da traqueia, brônquios e pulmões. Bom, do tubo digestivo nós teremos origem ao pâncreas, fígado, alantoide e aqui a bexiga urinária. Bom, do mesoderma nós teremos origem à notocorda, né, corda mesoderma, e o mesoderma paraxial dorsal, ele vai formar os esclerótomos e o esqueleto axial. Bom, além disso, formará também os miótomos, que formarão músculos esqueléticos do tronco, brotos, né, dos apêndices e também os dermátomos, que formarão as camadas de tecido conjuntivo da pele. Aqui é a continuação do mapa do destino, e aqui temos o mesoderma intermediário, que vai formar o pronéfro, os dutos mesonéfricos, os dutos mullerianos, o metanéfro, que tem os túbulos neurais, o mesonéfro e o divertículo metanéfrico, uréteres, pelve renal e túbulos coletores. O mesoderma lateral vai formar o mesoderma somático, a pleura, pericárdio e peritônio. Aí dele nós teremos a divisão também, além de se dividir em mesoderma somático, temos a divisão do mesoderma esplênico, que vai formar aqui o mesênquima, que forma o estroma das gônadas, o tecido hemangioblástico, que já está mais relacionado ao sistema circulatório, né? E aqui o exemplo do mesênquima da cabeça. Vai formar o tecido conectivo cefálico, o crânio e cartilagens branquiais, camadas externas da cabeça e músculo. Agora, a gente vai falar mais sobre o mesoderma paraxial. O mesoderma paraxial, com a regressão do sulco primitivo, ele vai se separar em 2 blocos de células mesodérmicas, que, como explicado anteriormente, são os somitos. Aqui, a imagem exemplifica como o mesoderma paraxial se posiciona. No caso, na lateral do tubo neural, um em cada lado. Ok, mas qual seria a importância desses somitos, né? Bom, os somitos, eles são importantes para organizar o padrão de segmentos dos embriões vertebrados, além de determinar o destino das células da crista neural e dos axônios do nervo espinal. Além disso, os somitos também vão dar origem a células que formarão vértebras e costelas, além de músculos esqueléticos das costas e da parede do corpo, além dos membros e da pele dorsal. Aqui na imagem, a gente pode ver na parte superior esquerda, a região craniana aqui no lado direito, ao centro, nós teremos o tubo neural. Do lado direito, nós temos exemplo de 2 somitos. À esquerda do tubo neural, nós temos exemplo de um somito recém-sintetizado aqui. E mais abaixo, a gente tem o mesoderma paraxial, que ainda não está segmentado, né? Não formou um somito. E aqui ao final, nós temos a região caudal. Agora, nós vamos falar dos tipos de células somíticas. Bom, logo após a formação do somito,
a célula ainda não tem um destino certo, então ela pode se tornar qualquer uma das estruturas que derivam dos somitos. Mas depois, elas passam por um processo de maturação e cada região do somito forma um tipo de célula, onde essas regiões principais são o esclerótomo e o dermomiótomo. As células que ficam na região médio-ventral, ou seja, mais perto do tubo neural, vão passar por mitose e se tornarão células mesenquimatosas novamente. E a porção do somito que forma essas células se chama esclerótomo, onde essas células mesenquimatosas vão se tornar os condrócitos vertebrais, que por sua vez vão construir as vértebras, costelas, ligamentos e a cartilagem. Já as células da região lateral do somito, ou seja, mais longe do tubo neural, vão formar os precursores do músculo, da parede, do corpo e dos membros. Ao final, tanto as células da região médio-ventral quanto da lateral vão se dispersar para longe dos somitos. Enquanto as outras células migrarem para longe do somito, as células epiteliais restantes do somito vão formar o dermomiótomo, que é uma camada dupla dessas células epiteliais. Logo, existe uma diferença principal entre o dermomiótomo e o esclerótomo, onde o esclerótomo faz a transição das células epiteliais para mesenquimatoses novamente, enquanto o dermomiótomo possui a maior parte das suas células epiteliais. A camada dorsal do dermomiótomo se chama dermátomo. Já a camada ventral se chama miótomo, que originará os músculos vertebrais que ficam em volta das vértebras. Os miótomos possuem mioblastos, e esses mioblastos formarão células musculares, definidas pela proximidade ao tubo neural. Mioblastos mais próximos do tubo neural formarão os músculos primaxiais, que são os músculos da porção medial do somito. Já os mioblastos mais afastados do tubo neural formam os músculos abaxiais, que são os músculos da porção lateral do somito. Aqui nessa imagem, a gente vê a estrutura, do somito de um pinto em mudança, enquanto ocorrem essas migrações celulares. Anteriormente, foi dito que a notocorda é considerada um órgão de transição. Mas o que acontece com essa notocorda? Bom, em boa parte, ela é degenerada. Por exemplo, em todo lugar que as células do esclerótomo formarem um corpo vertebral, as células da notocorda vão morrer. Mas entre as vértebras, as células da notocorda não morrem e acabam formando o tecido dos discos invertebrados, que recebem o nome de núcleo pulposo. O que determina a especificação do somito em esclerótomo é principalmente a indução pela proteína secretada pela própria notocorda, chamada de Sonic Hedgehog. Eu não sei a pronúncia certa, mas, enfim, aqui nós temos os exemplos dos discos invertebrais e aqui um corte do disco na horizontal, e aqui o núcleo pulposo. Agora, nós vamos falar da miogênese, que é a diferenciação do músculo esquelético. As células que constituem o músculo esquelético, elas são grandes e alongadas, além de polinucleadas, que recebem o nome de miotubos. O questionamento frequente era de onde se derivavam essas células, e se tinham duas hipóteses. A primeira delas era que os miotubos derivariam de uma fusão dos mioblastos. A segunda hipótese é que os miotubos derivariam de um mioblasto que sofre divisão nuclear sem citocinese, ou seja, após a divisão nuclear, os citoplasmas não vão se separar. Mas o que provou a teoria da fusão, o modelo de fusão,
veio de um estudo em camundongos quiméricos, que são camundongos produzidos pela fusão de embriões de duas raças diferentes de camundongos. E eles estudaram a enzima isocitrato desidrogenase, onde se determinou que os miotubos devem ser formados pela fusão de vários mioblastos. Depois da fusão do mioblasto, formando os miotubos, temos a maturação desses miotubos, que formarão miofibras, que é facilitado por células satélites, localizadas na periferia do miotubo. Aqui nessa imagem, nós temos as duas hipóteses possíveis da formação do músculo esquelético. Cada camundongo vai produzir a enzima isocitrato desidrogenase, mas cada um produz ela de uma forma diferente. Essa enzima ela é composta de duas subunidades, onde uma raça vai produzir isocitrato desidrogenase AA, indicada aqui em negrito, e a outra produz BB, que é indicada na cor amarela. A hipótese A, é de que as enzimas fossem produzidas em uma única célula ou em células multinucleadas, surgindo de divisões nucleares de uma única célula. A enzima será puramente AA ou BB. Então, aqui nós temos o modelo de divisão. Bom, na hipótese do modelo B, o resultado das moléculas da enzima serão híbridas, E aí, por eletroforese, a gente separa esses três tipos de moléculas. A presença da molécula AB, a enzima AB, comprova o modelo de fusão. Aqui nós temos um exemplo das células do miótomo, os mioblastos em divisão. Aí nós temos um alinhamento desses mioblastos, a formação inicial do miotubo, a fusão dos mioblastos, maturação do miotubo e, por fim, uma fibra muscular e célula-tronco aqui junto. Sobre a ossificação intramembranosa. Ela vai ser uma conversão direta do tecido mesenquimatoso em osso, que vai dar origem aos ossos chatos do crânio. Para essa ossificação ocorrer, as células da crista neural precisam interagir com a matriz extracelular das células epiteliais encontradas na cabeça. Além disso, durante essa ossificação, as células mesenquimatosas vão se proliferar e algumas delas se desenvolvem em capilares ou acabam mudando sua forma e se tornam osteoblastos, que são células capazes de secretar matriz óssea. Essa matriz óssea pode acabar acumulando sais de cálcio. Alguns osteoblastos se prendem na matriz óssea calcificada e se tornam osteócitos, que já são células ósseas. Conforme a calcificação vai progredindo, células mesenquimatosas rodeiam as espículas calcificadas que se irradiam de onde começou a ossificação, e essas células formam o periósteo. As células internas do periósteo se tornam osteoblastos futuramente, que formam as camadas ósseas. Aqui na imagem, na parte A, nós temos as células mesenquimatosas se condensando para formar os osteoblastos, que vão depositar a matriz óssea. Os osteoblastos vão se enfileirando ao longo da região calcificada. Nós também temos os osteoblastos aprisionados na matriz óssea calcificada, que tornam os osteócitos. Aqui na imagem B, nós temos os espalhamentos das espículas no local de ossificação primária nos ossos chatos de um embrião humano de 3 meses. Esses ossos destacados em negrito, eles já são de outro tipo de ossificação, que no caso é a endocondral. Quanto à ossificação endocondral, nela, as células mesenquimatosas vão se diferenciar em uma cartilagem intermediária, que depois vai ser reposta por células ósseas, formando o osso.
Nesse caso, o tecido cartilaginoso, né, que é essa cartilagem intermediária, vai servir como molde para que o osso substitua essa cartilagem intermediária. Os componentes esqueléticos da coluna vertebral, das extremidades e a pelvis são todos provindos dessa ossificação endocondral. E nesse processo, tanto a condrogênese, né, que é a produção de cartilagem, quanto a osteogênese são controlados. O controle vai ocorrer por fatores de transcrição, como o escleraxis, que é expressado pelas células que formam o tecido cartilaginoso, que vai manter essa cartilagem ativa até ela ser substituída. Depois do molde de cartilagem estar pronto, as células centrais do molde aumentam seu tamanho e secretam matriz óssea, com diferentes tipos de colágeno, contendo mais fibroectina e sendo mais permeáveis à invasão de células do vaso sanguíneo do periósteo. Essas células se chamam condrócitos hipertróficos. Ao invadir, né, a matriz da cartilagem, as células da cartilagem começam a morrer e os osteoblastos vão começar a secretar a matriz óssea. E com o tempo, né, o molde é totalmente substituído por osso. Com o centro do modelo cartilaginoso transformado em osso, se forma uma frente de ossificação entre o osso novo e o restante da cartilagem. O lado da cartilagem, né, dessa frente vai conter a cartilagem hipertrófica, que prepara para a invasão dos osteoblastos. Do lado do osso, a gente já tem os osteoblastos depositando a matriz óssea. Existem 3 regiões de cartilagem no final dos ossos longos, chamadas placas de crescimento epifisário, que tem 3 regiões, uma de proliferação de condrócitos, uma de condrócitos maduros e uma de condrócitos hipertrofiados. E enquanto essas placas produzirem os condrócitos, o osso vai continuar crescendo. Aqui na imagem, nós temos exemplificado as etapas, né, da ossificação endocondral, né, essa série de eventos. E na imagem A e B, nós temos as células mesenquimatosas se condensando, formando a cartilagem, né, do modelo ósseo, o molde de cartilagem. Aqui em C, os condrócitos já vão estar no centro, né, que vão se hipertrofiar e secretar matriz extracelular, né, depois, que vão entrar, né, as células do vaso sanguíneos, aqui. O vaso sanguíneo que vai trazer o osteoblasto, que vai se ligar na matriz cartilaginosa, né, e depositar a matriz óssea. Sejam em D e E aqui. Aqui em F e H nós já temos as placas de crescimento epifisiário, que os condrócitos vão se proliferar antes de se hipertrofiar. Agora, a gente vai falar do mesoderma da placa lateral e do mesoderma intermediário. Bom, ao lado do mesoderma somítico, né, o mesoderma aqui paraxial, nós temos o mesoderma intermediário, onde as suas células são precursoras dos rins e dos ductos genitais. Em cada lado e mais longe da notocorda, temos o mesoderma da placa lateral, que se divide em mesoderma somático dorsal, que fica abaixo da ectodérmica, e mesoderma esplânico ventral, que se localiza, né, se superposto ao endoderma. Entre essas duas camadas se encontra o celoma, aqui, que é a cavidade corporal. O mesoderma da placa lateral dará origem ao coração, vasos sanguíneos e às células do sistema circulatório, junto com a cavidade corpórea, né, o celoma. Aqui, né, como dito anteriormente, o mesoderma intermediário vai formar os rins e os ductos genitais. Nas imagens nós temos, né, exemplos de um rim e um néfron. Agora, nós vamos falar da formação do rim pelo mesoderma intermediário. Durante o desenvolvimento, né, de mamíferos, nós temos 3 fases principais, onde as 2 primeiras são transitórias e a terceira fase formará um rim funcional. Então, nós temos o início do desenvolvimento, né, no início do desenvolvimento, o ducto pronéfrico, surgindo nos somitos anteriores do mesoderma intermediário.
Depois, as células desse ducto migram, né, para a região mais anterior, e aí temos, né, nessa região anterior a indução do pronéfrio, que são os túbulos do rim inicial. Posteriormente, tanto os túbulos pronéfricos quanto a parte mais anterior do ducto pronéfrico vão se degenerar, mas a parte remanescente do ducto vai ser o posterior ducto néfrico, ou wolffiano. Bom, conforme os túbulos pronéfricos se degeneram, a parte média do ducto néfrico vai induzir um novo conjunto de túbulos renais, que constituem o mesonéfrio, aqui, que primeiramente surgem, né, como fonte de células tronco hematopoéticas, importantes para as células do sangue, né? Posteriormente, em humanos, ela irá se regredir, né, o mesonéfrio irá se regredir por apoptose. O rim permanente, né, dos amniotas se chama metanéfron e surge por interações entre os componentes mesenquimais e epiteliais do mesoderma intermediário. Nas etapas mais iniciais para a formação final, né, do rim, o mesênquima metanéfrico de formação do rim se tornará comprometido nas regiões posteriores do mesoderma intermediário e será responsável pela formação de brotos nos ductos néfricos. E nesses brotos, né, recebem o nome de broto-uretéricos e vão crescer, se tornar ductos coletores e ureteres que vão levar a urina para a bexiga. Quando esses brotos saem nos ductos néfricos, eles vão entrar no mesênquima metanéfrico, que vão induzir o tecido mesenquimal a se condensar em volta deles. E aí se diferenciarão os néfrons nos rins de mamíferos. E os néfrons são a unidade funcional dos rins. Posteriormente, esses brotos se ramificam e crescem. O mesoderma da placa lateral vai formar o coração e o sistema circulatório. Aqui nós temos exemplo, né, de um coração humano batendo. No sistema circulatório, né, ele é composto pelo coração, células sanguíneas e os vasos sanguíneos. No embrião, o sistema circulatório vai ser a primeira unidade funcional e o coração o primeiro órgão funcional, onde o sistema circulatório vai nutrir o embrião vertebrado durante o desenvolvimento. O mesoderma da placa lateral, né, vai se dividir em duas camadas horizontalmente. A camada dorsal, que é o mesoderma somático ou parietal, que junto ao ectoderma forma a somatopleura. E a camada ventral é o mesoderma esplênico ou visceral, que junto ao endoderma vai formar a esplênopleura. O espaço entre essas duas camadas torna o celoma. Como ocorre em ambos os lados, teremos dois celomas. Futuramente eles vão se fundir e se dobrar, dividindo o celoma em cavidades separadas. Nos mamíferos, o celoma é dividido em três cavidades: cavidade pleural, cardíaca e peritoneal, que envolve o tórax, o coração e o abdômen. Bom, então, o coração do vertebrado vai se originar de duas regiões do mesoderma esplênico, que interagiram com o tecido ao lado para se tornar específicos para a formação do coração. Bom, com isso, nós temos as células cardiogênicas, que vão migrar para uma posição mediano-ventral e se fundir. E com isso, nós teremos um tubo de células musculares, que se contraem. Com isso, nós temos o coração tubular em forma de S, que tem um átrio e um ventrículo. Ao passar do desenvolvimento, o ventrículo vai formar camadas que se proliferam mais rápido que o átrio. Então, logo teremos septos que separam as câmaras do coração e as válvulas se desenvolvendo. Bom, sobre a formação dos vasos sanguíneos. Foi dito que o coração é o primeiro órgão funcional do embrião, mas ele não é capaz de bombear sangue até que o sistema vascular tenha fechado seus primeiros circuitos de circulação. Os vasos sanguíneos não brotam do coração, mas se formam de modo independente e depois eles vão se ligar ao coração.
A formação dos vasos sanguíneos ocorre por meio de dois processos, sendo eles a vasculogênese e a angiogênese. Na vasculogênese, ocorre a criação de vasos sanguíneos pelo mesoderma da placa lateral, que são fontes de angioblastos. Esses angioblastos são células que organizam os capilares, então eles são precursores de células sanguíneas, ou seja, na vasculogênese, os novos vasos se formarão pela união dos angioblastos. Já na angiogênese, a formação de vasos sanguíneos ocorre de modo que novos vasos, emergentes da proliferação de vasos sanguíneos já pré-existentes, ou seja, ocorre a formação de novos vasos pela ramificação de vasos sanguíneos já pré-existentes. Aqui nessa imagem, nós temos o exemplo de duas fontes de angioblastos no embrião de um pinto, que formam o endotélio de regiões separadas. Bom, nós temos os angioblastos dos somitos, os angioblastos da esplenquinopleura, e também nós temos os angioblastos da aorta. Agora, nós vamos falar um pouco das células-tronco. Muitas das células que nós temos atualmente são as mesmas de quando nós éramos embriões. Isso porque existem diversas células que se regeneram, mas também nós perdemos e repomos mais de 100 milhões de hemácias por dia. Mas de onde vem essa reposição celular? Bom, elas são procedentes de populações de células-tronco. Uma célula-tronco pode se proliferar como uma autorrenovação. Células sanguíneas da epiderme e das criptas intestinais e dos espermatócitos, dos homens, são populações em equilíbrio. Então, assim, quando se perdem as células, novas células são produzidas. Então, já ocorre uma reposição. O meio de desenvolvimento pelo qual uma célula-tronco passa depende do meio molecular onde ela está. Isso já foi comprovado por estudos onde viram que células brancas, eritrócitos e hemácias, no caso, possuem a mesma origem, que no caso é a célula-tronco hematopoética pluripotencial. Essa célula-tronco hematopoética pluripotencial vai dar origem aos linfócitos, plaqueta, outras células de defesa dos sistemas imunológicos, como os eosinófilos, neutrófilos, macrófagos. Então, aqui nós temos um exemplo, das células derivadas dessa célula-tronco pluripotente. Agora, perto do fim da nossa apresentação, nós vamos falar do endoderma. O endoderma forma dois tubos principais nos organismos. O primeiro deles é o tubo digestivo, e desse tubo saem brotos, que formam o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. O segundo tubo é o tubo respiratório, que cresce a partir do próprio tubo digestivo, e depois ele vai se bifurcar, formando os pulmões. Os dois tubos dividem uma câmara em comum, que fica na região anterior do embrião, que se chama faringe. Da faringe se originam as amígdalas, glândulas tireoide, timo e paratireoide. Os tubos digestivo e respiratório derivam da mesma estrutura, que é o intestino primitivo. Conforme o endoderma avança para dentro do embrião, para o centro, são formados dois intestinos, o anterior e o posterior. Mas antes, a parte terminal oral é barrada por uma região do ectoderma, chamada estomodeu. Posteriormente, esse estomodeu vai se romper e vai criar a abertura oral do tubo digestivo, revestido por células ectodérmicas. Aqui na imagem nós temos exemplo do estomodeu fechado e aqui o estomodeu agora rompido, aberto. Quanto ao fígado, pâncreas e vesícula biliar, o endoderma vai formar o revestimento desses três órgãos acessórios, que se desenvolvem em posição caudal ao estômago. O endoderma vai formar um tubo, que se chama divertículo hepático, que se estende do intestino anterior para dentro do mesênquima. E isso vai induzir o mesoderma a se proliferar, ramificar e depois formar o epitélio glandular do fígado.
parte desse divertículo hepático continua a formar um duto de drenagem do fígado, e um ramo provindo desse duto, produz a vesícula biliar. Aqui. Já o pâncreas, ele vai se desenvolver pela fusão dos divertículos dorsal e ventral, sendo que esses nascem do endoderma caudal do estômago. Caudal ao estômago, desculpa. Bom, o último assunto abordado é o tubo respiratório. A parte endodérmica dos tubos começa na faringe, né, como já dito anteriormente. Em mamíferos, o embrião gera 4 placas de bolsas faríngicas, e células da crista neural craniana migram para essas bolsas e formam o componente mesenquimatoso ou cartilaginoso dessas estruturas, né, revestidas de endoderma. E aí, dessas estruturas, dentre elas, temos os arcos faríngeos. Aqui os arcos e as bolsas. Bom, o primeiro par de bolsas se torna a cavidade auditiva do ouvido médio. O segundo, as paredes das amígdalas. O terceiro, o timo, juntamente com um par de glândula paratireoide, e o outro par de glândula paratireoide se deriva do quarto par de bolsas. Já os pulmões são derivados do tubo digestivo. Isso se dá porque no centro do assoalho da faringe, entre o quarto par de bolsas faríngeas, o sulco laringotraqueal se estende ventralmente. E posteriormente ele vai se bifurcar em 2 ramos, que formam o par de brônquios e os pulmões. Essa foi minha apresentação sobre o desenvolvimento em vertebrados, sobre o endoderma e o mesoderma. Ao final dos slides do vídeo, eu deixarei as 2 referências bibliográficas utilizadas. Bom, uma das referências é o livro da Biologia do Desenvolvimento, da 11ª edição, do Gilbert e do Barrese, e a segunda referência é a Biologia do Desenvolvimento, na 5ª edição, do Gilbert, da editora Funpeck.